Pastor Ageu Bentes. Os pequenos grupos. Pastor titular da Promessa no Jardim Santarém, Pará, superintendente da Convenção Regional Baixo Amazonas, bacharel em Teologia e acadêmico de Gestão Financeira, casado com Adamar Farias Batista e pai de Tiago Vinícius e Caroline. A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que nos acompanham nessa trilha, que vamos falar a respeito de um assunto muito importante, que são os pequenos grupos. E nós vamos falar daquilo que nós estamos realizando já há algum tempo no nosso contexto da Convenção Baixo Amazonas. Vamos compartilhar experiências e trazer para vocês aqui, principalmente, dentro do coração de cada um de nós, nascer esse desejo de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo através da organização da igreja em pequenos grupos. Nesse momento, eu gostaria de ler um texto bíblico, e esse texto ele é muito conhecido. Mateus, capítulo 28, do versículo 19 e o 20. Na Nova Versão Internacional diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai amado, nesse momento, Senhor, entendemos que é um momento relevante, onde vamos conversar a respeito do Teu reino, que está na nossa mente, Senhor, que nos orienta a cumprirmos a missão de forma organizada em nossas igrejas locais. Abençoa todos que estão participando conosco, que eles estão aqui porque eles estão pensando, meu Deus, na igreja local e pensando em alcançar as almas que estão perdidas, que estão precisando de salvação. E que o Espírito Santo, que move a igreja para a missão, esteja nos orientando nessa conversa para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos e nós vamos conversar, e gostaria de começar essa conversa fazendo uma pergunta. Como cumprir essa ordem no século 21? Vão e façam discípulos. Entendendo que essa ordem, chamada também de a Grande Comissão, ela é intransferível. Portanto, eu gostaria de falar com você, irmão, irmã, amigo, amiga, para nós pensarmos a respeito do reino de Deus. É um momento singular nessa trilha, na Conferência Uma, onde nós vamos refletir a respeito da organização da igreja local em pequenos grupos para o avanço do reino de Deus, sempre partindo do princípio de que a igreja precisa estar em missão. E quando nós falamos igreja, somos nós, é você. Essa ordem nos alcança e nós não podemos fugir. Nós devemos encarar e, acima de tudo, obedecer. Portanto, nós queremos mostrar aqui, mesmo que rapidamente, sem nos aprofundar, a respeito dos pequenos grupos, falando aqui com vocês de forma categórica que eles são bíblicos. E você pode perguntar, por quê, pastor? É simples a resposta. Mateus capítulo 10, versículo 1, nos diz que Jesus, quando esteve aqui, há mais de 2000 anos, ele recrutou 12 homens. Jesus, então, ele tinha o seu pequeno grupo. E em Lucas, capítulo 6, do versículo 17, nos informa que Jesus ele atendia o seu pequeno grupo
mas também ele ia até a multidão. Queridos irmãos e irmãs, o próprio Jesus Cristo nos ensinou, no início de tudo, da evangelização, na plenitude dos tempos, quando ele veio aqui, ele começou seu ministério com um pequeno grupo de 12 homens. A Igreja Apostólica, segundo nos informa Atos 2:46, se reunia nas casas e também se reunia no templo. Olha só, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos 5:42 nos informa também algo importante a respeito dessa igreja nas casas. Paulo, apóstolo, enfatiza a reunião nas casas, lá em Romanos, saudando os irmãos que tinham as igrejas em suas casas. Nós queremos apenas dizer para você, nesse início de conversa, que Jesus, os discípulos dele, a igreja apostólica, o apóstolo Paulo, uma referência missionária para todos nós, todos eles reuniram-se em pequenos grupos e incentivaram a igreja a continuar nos pequenos grupos. No século XXI, nós precisamos entender a importância. Qual a importância do pequeno grupo? Por que eu tenho que abrir a porta da minha casa ou do meu apartamento para que haja uma reunião onde as pessoas venham ouvir o Evangelho e serem discipuladas, ou pelo menos ouçam a respeito de Jesus? Eu ouvi duas frases que impactaram a minha vida. Primeiro, diz assim: e lembre-se, você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer, e sua missão é contar a elas a respeito de Jesus. Você já pensou nisso? Teu vizinho, teu amigo, teu colega de trabalho, as pessoas que você convive, que ainda não conhecem Jesus, você talvez seja o único cristão que elas vão conhecer e elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Há pessoas que somente você poderá alcançar, em virtude de onde você vive e das circunstâncias. Irmãos, isso traz uma reflexão para nós. No contexto da nossa vida, aonde nós moramos, nós precisamos falar de Jesus para as pessoas. E o pequeno grupo é a igreja em movimento, onde eu tenho a possibilidade de poder reunir os meus vizinhos, meus amigos e alguns irmãos que vão estar nos ajudando nesse projeto para apresentar Jesus Cristo a essas pessoas. Queridos, aí muitas pessoas têm dificuldade. O assunto ele é muito conhecido, há muitas pessoas que se frustraram, iniciaram, isso aconteceu comigo há muito tempo. Iniciava um pequeno grupo, se frustrava, né? Muitas vezes aconteceu, acho que umas 3 vezes eu iniciei pequenos grupos e me frustrei. 3, 4 meses, 5 meses, aí tudo parava. Mas eu tinha no meu coração esse desejo de poder reunir, de poder organizar a minha igreja local. E então, nós começamos a trabalhar com o pastor Jósimo Sarmento, quando ele foi para a cidade onde eu estava, me ensinou a organizar o pequeno grupo local para então atender as pessoas da nossa comunidade. Por isso, meus irmãos, não há dificuldade em nós trabalharmos com um pequeno grupo. Mas como iniciar e não se frustrar? Eis a pergunta. Então nós lançamos aqui o primeiro desafio. O primeiro desafio é o pastor da sua igreja local. Ele precisa
acreditar. Olhando para a igreja local, ele precisa entender que as pessoas precisam ser alcançadas naquele bairro. Que nós não podemos ficar só dentro das quatro paredes. Por isso, a conscientização do pastor de um projeto de organização da igreja em pequeno grupo é fundamental para que então se inicie um pequeno grupo e possa continuar se multiplicando, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Muitas vezes os pastores estão cansados, eu sou pastor, muitas vezes nós nos cansamos com tantas atividades, né, que sobrecarregam a vida pastoral. E o essencial, que é a missão, irmos em busca de outras pessoas, nós não conseguimos. Mas o pequeno grupo é a igreja em movimento. O pequeno grupo nos dá essa possibilidade da organização da igreja para alcançarmos as pessoas. Então, esse desafio é o primeiro. O pastor da sua igreja local acreditar e organizar o pequeno grupo. Como organizar? Eis o outro desafio, né? Como organizar? Mas antes de nós respondermos como organizar, nós devemos olhar para a nossa igreja local. Nós estamos tranquilos, satisfeitos com a missão da igreja local? Nós estamos no mês de novembro. 11 meses já se passaram. Aí vem uma pergunta. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você evangelizou? Quantos estudos bíblicos você evangelizou? Nos cultos, dos ministérios, quantas visitas foram participar? Quantas pessoas que foram aos cultos das nossas igrejas estão sendo acompanhadas? É apenas uma reflexão. Nós pensarmos, 11 meses do ano de 2022 já se passaram, ou está se passando agora, né? Estamos ainda em novembro. E nós, o que temos feito? Muitas atividades. Muitas atividades nós fazemos. As nossas igrejas estão com a agenda lotada. Nossa agenda não tem mais espaço, não tem data mais. Mas a missão mesmo, lá no bairro, na rua, né, essa missão, ela precisa ser feita. Então é preciso ter foco. O que nós queremos? Uma igreja que mantenha somente aqueles irmãos ali, e tem que ser pastoreado, tem que ser mantido, tem que ser acompanhado. Mas como essa igreja vai crescer? Se nós não irmos em busca das pessoas, se nós não estamos em movimento missionário. Precisamos pensar nisso. Então, é uma estrutura, é uma quebra de paradigma. Nós sairmos das quatro paredes e nós irmos em busca das pessoas. Por isso, nós precisamos pensar, né, nesse desafio. Tantas atividades internas e poucas atividades externas da igreja. Você já pensou? Está acontecendo assim, dessa forma, na sua igreja local? É hora de nós pensarmos. Quantos novos convertidos estão sendo discipulados? Quantas pessoas se agregaram na sua igreja local nesse ano de 2022? Vamos dizer, nos últimos 5 anos, quantas famílias foram agregadas à sua igreja local? Então nós precisamos pensar, refletir, se está tudo bem, a igreja está crescendo, a igreja ela está com muitos frutos, muitas pessoas chegando, sendo discipuladas, a igreja animada, tranquilo. Muitos batismos, nós precisamos refletir. Muitas atividades dentro da igreja e pouca atividade para as pessoas que estão precisando, clamando por compaixão. Então, vem para nós uma imagem que eu gostaria de mostrar para você.
de um pastor que está arrastando, né, como se fosse uma carroça, só que a roda está em cima e as pessoas estão puxando de um lado para o outro e essa carroça ela não consegue sair do lugar, embora o pastor já esteja cansado. São muitas atividades, mas cada atividade com um foco diferente. E nós precisamos alinhar o nosso foco, a nossa visão para a missão. E o que eu estou falando para vocês aqui é a respeito dos pequenos grupos, que na minha convenção Baixo Amazonas, nós chamamos de bases missionárias. Na Convenção Baixo Amazonas nós temos 220 bases, 220 pequenos grupos que já estão funcionando, estão trabalhando. Há algum tempo nós estamos trabalhando. Tem dado resultado, graças a Deus. Em 12 anos, praticamente dobrou o número de pessoas na convenção. Nesse ano, para a glória de Deus, mesmo reestruturando no pós-pandemia, conseguimos batizar 290 pessoas, para a glória do nome do Senhor. Mas é todo esse movimento do pequeno grupo. Então, como iniciar um pequeno grupo? Como fazer na prática um pequeno grupo para não se frustrar? Para não começar e logo mais parar o pequeno grupo? É o que a gente vai refletir nesse momento. Primeiro é a mobilização. Você está me ouvindo aqui, você, irmão, irmã, você está me vendo, me ouvindo, aí na sua casa, seu celular, da sua TV, na conferência conectado, interessado, isso já é o agir de Deus. O Espírito Santo já está trabalhando, já está aquecendo o coração, já está tocando fogo ali naquele coração para a chama começar a acender nesse coração, na sua vida, para que você então tenha esse desejo ardente pela missão para ganhar almas. Então vamos lá. Primeiro, mobilizar, conversar a respeito do pequeno grupo. O pastor conversa com os líderes, presbíteros, diáconos, diaconisa, líderes de ministérios, pessoas que gostam da missão na igreja e faz essa mobilização nos cultos, coloca nas mídias da igreja, através de visitas, então tudo parte do pastor. Esse é o primeiro passo. Depois de conhecer o projeto, o pastor vai explicar como vai funcionar o pequeno grupo, as atividades que serão realizadas pelos pequenos grupos. Então começa, e aqui está o segredo que eu quero falar para vocês. A preparação. E qual é a preparação, pastor? Tudo que nós já conhecemos. Oração e jejum. Oração e jejum. 90 dias na tua igreja local. Então o pastor diz, olha igreja, nós vamos orar 90 dias, calendário de oração, nós vamos jejuar durante um jejum na semana, ali depende do pastor, da sua visão, vamos jejuar pelo projeto do pequeno grupo que vai ser implantado na nossa igreja local, para ganhar almas. Depois de 90 dias, nesses 90 dias, o pastor, junto com essa liderança, orando, clamando ao Senhor, buscando a orientação de Deus, a direção de Deus, já estarão sendo preparados espiritualmente e o Espírito Santo já vai ampliando a visão para que veja essa bênção que é o pequeno grupo. Então, nós vamos caminhando e é essencial frisar para vocês aqui que todos os níveis da liderança local devem conhecer o projeto. Então, isso demanda muitos encontros, demanda tempo, mas o Senhor nos deu essa missão e nós temos que cumpri-la.
E nós entendemos que através do pequeno grupo, nós estaremos organizados para cumprir essa missão. Então, só recapitulando, pastor chama a liderança, conversa com os líderes, mostra o projeto, começa a orar, começa a jejuar, a falar nos cultos, nas mídias, sobre o projeto do pequeno grupo. E nós vamos iniciar em nome de Jesus daqui 90 dias. Então vem o outro passo. Qual é o outro passo? Estudar a cidade, mapear ali a cidade, aonde nós temos as famílias da igreja. Então, aonde tem uma família da igreja, naquele bairro, ele deve ser mapeado ali. Como? Fazer um estudo daquele bairro. Número de casas, qual é a classe das pessoas. Fazer todo um levantamento de dados ali, para que nós possamos, lá na frente, termos condições de avaliar e então aplicar as atividades missionárias evangelísticas nesse bairro. Então, um dos primeiros passos, depois do pastor conversar, os líderes já estarem entendendo, já estarem orando, pegar o mapa da cidade, o endereço dos irmãos, né, e fazer todo esse estudo, né, da população da cidade, número de pessoas não crentes, de evangélicos, se tem a nossa igreja nesse bairro, qual o número de adventistas nesse bairro em relação às demais igrejas. Então é todo um estudo, né? Depois de nós fazermos esse estudo, aí o pastor ali, conversando com a liderança, com as pessoas que serão os líderes dos pequenos grupos, então ele começa, através do Espírito Santo, nessas reuniões, nesses encontros, a ver as pessoas que a gente chama de pessoas chaves, líderes chaves. O que é isso? São aqueles que vão estar à frente do pequeno grupo. O líder, o auxiliar e o anfitrião. O líder é aquele que vai gerenciar o pequeno grupo, vai estar à frente do pequeno grupo. O auxiliar vai estar sendo preparado, ajudando o líder para que, na multiplicação desse pequeno grupo, ele assuma o outro grupo, ele esteja à frente do grupo que vai nascer no nome de Jesus, com a chegada de novas pessoas. E o anfitrião é aquele que abre a porta da sua casa, do seu apartamento, para essa reunião e para trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos o líder, o auxiliar, o anfitrião e o supervisor. Em igrejas pequenas é o pastor, mas o pastor também pode chamar outros supervisores para lhe ajudarem nesse movimento de início do trabalho para que haja uma melhor organização. Portanto, identificando os líderes, aí vamos ver as famílias. A igreja já está sabendo do projeto. Agora nós vamos novamente olhar ali o mapa da cidade, fazer um círculo nas famílias mais próximas, 2 famílias, 3 famílias mais próximas, para que ali, aquelas famílias se reúnam e formem um pequeno grupo. Por isso, essas pessoas, ao serem identificadas, elas devem ser treinadas. Tanto o anfitrião, há treinamento para o anfitrião, como receber as pessoas em sua casa. E isso é um dom. O que nós percebemos hoje é que muitas pessoas não gostam mais de abrir a porta da sua casa para receber os irmãos. E nós precisamos orar a Deus para que o Senhor nos dê uma outra direção, porque nós estamos em missão no mundo. A nossa casa é um lugar de bênção, um lugar de salvação. Então eu desafio você, meu irmão, minha irmã, que está nesse momento conectado conosco, para abrir a porta da sua casa, para ser um anfitrião, uma anfitriã, para que lá na sala da sua casa, no seu apartamento,
ali nesse lugar seja um lugar de libertação de vidas, um lugar de encorajamento, um lugar de salvação, um lugar de curas, um lugar de milagres. Então nós vemos Deus agindo nessa casa. Então a importância, por isso que a gente chama que o anfitrião é uma pessoa-chave. O anfitrião é muito importante na liderança do pequeno grupo, porque é na sua casa aonde vai acontecer aquela reunião de 50 minutos, no máximo 1 hora, aonde 6, 7 pessoas, 8 pessoas estarão reunidas e essas pessoas vão trazer os seus convidados para participarem nessa casa, nesse apartamento. Queridos, identificando, vamos dizer, uma igreja de 50 membros. Então, nessa igreja, nós devemos organizar, no mínimo, 5 pequenos grupos. 5 pequenos grupos. Formar essa liderança, treinar essa liderança, orar, buscar a Deus, para que então essas pessoas, elas sejam aqueles que vão levar o evangelho, vão estar à frente desse pequeno grupo, ali, nesse local escolhido, para que seja a bênção de Deus, que é na casa do anfitrião, da anfitriã. Aí vem a outra pergunta. Tá, organizamos o pequeno grupo. O pastor entendeu o projeto, o pastor conversou com a liderança, junto com os líderes, identificaram as famílias nos bairros, formaram pequenos grupos de 6, 7 pessoas, 8 pessoas, identificaram e treinaram líderes para estarem à frente desses pequenos grupos, né? Todo mundo mobilizado em oração, clamando a Deus, né? E está na hora de nós iniciarmos o trabalho. Tudo preparado, mas ainda precisamos saber o que nós vamos fazer na reunião interna, que é essa parte primeira que está no slide de verde, e a azul, que é o que nós vamos fazer nos bairros. A tendência é que no início do pequeno grupo, os irmãos, eles queiram apenas fazer aquele encontro semanal interno. O que acontece? Acontece no PG, louvores, testemunhos, estudos bíblicos, orações, comunhão, discipulado, faz o aniversário de um dos membros integrantes do pequeno grupo. A nossa tendência sempre é ficar aqui. Por exemplo, na nossa convenção, nas nossas reuniões, acontecem todas essas atividades. Que dia? Nós elegemos o sábado. Sábado das 16 até as 20 horas é o período que nós estamos, então, trabalhando nessas atividades, tanto a interna quanto as externas. As atividades internas, a gente costuma dizer, são apenas 40% do projeto. Se você fizer somente aquele encontro de 50 minutos, onde você canta, está junto com os irmãos, naquela comunhão, naquela alegria, os convidados chegaram, os visitantes, é algo maravilhoso. Mas precisamos fazer mais. E quando nós vamos fazer isso? Antes da reunião dos 50 minutos, 1 hora, ou depois, ou em outro dia da semana. O que nós vamos fazer? Cursos bíblicos. As pessoas que nós estamos trazendo para o pequeno grupo, essas pessoas, elas são convidadas a fazerem um curso bíblico. E nós vamos estar atendendo essas pessoas com curso bíblico. Podemos fazer cultos familiares, como nós vamos mostrar mais lá na frente.
fazer um culto familiar na casa de um visitante, na casa de uma pessoa que está precisando de oração, precisando da mensagem de Deus, e nós vamos atender. São pessoas conhecidas. O pequeno grupo, nesse formato, nós não vamos, nesse início, estar evangelizando pessoas que nós não conhecemos. A ideia é nós evangelizarmos pessoas que nós conhecemos. Nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes. Convidar essas pessoas. Mas também nós alcançaremos todas as pessoas daquela rua onde está aquele pequeno grupo. E, mais arrojado, nós então alcançarmos todas as pessoas do bairro ou a maioria daquelas pessoas que moram naquele bairro. Lógico que tem bairros que tem muita gente, mas nós temos muito tempo para trabalhar, até a volta de Jesus. Então, nós não devemos nos preocupar com o número de pessoas que tem naquele bairro. Nós devemos começar a falar de Jesus e montar um plano através dos intensivos bíblicos, que são estudos que nós fazemos no templo. Convidamos as pessoas não crentes para participarem, assim também como esses intensivos podem ser feitos no pequeno grupo, com um número menor de pessoas. Então pode unir os pequenos grupos daquela igreja local e fazer um grande intensivo bíblico lá na igreja, no templo, onde vão ser passadas 6 lições e termina com um grande culto, dá um certificado de conclusão daquele curso para as pessoas, daquelas pessoas que participaram do intensivão, e assim Deus vai abençoando e salvando muitas vidas porque elas estão ouvindo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa, duplas evangelizadoras. Esse pequeno grupo formado com essa liderança, o líder, auxiliar, o anfitrião, os discipuladores daquele pequeno grupo, eles estão pensando em igreja. Eles estão focados na missão. Então, por exemplo, no sábado, eles vão fazer as duplas evangelizadoras para atenderem aquela comunidade. Antes da reunião, dos 50 minutos, 1 hora ou depois, então essas duplas evangelizadoras vão estar levando folheto, orando pelas pessoas e assim cumprindo o ID do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa, visita interessados. Pessoal, passa na minha casa. Então, o líder do pequeno grupo, junto com aquelas pessoas que estão trabalhando, vão fazer essa visita. Visita pessoas enfermas, os aniversários, tanto dos membros, das pessoas da igreja que estão ali naquele pequeno grupo, quanto das pessoas que estão visitando. É interessante, é importante demais nós fazermos esse aniversário, porque é uma forma de nós mostrarmos o amor, a comunhão aos nossos irmãos e às pessoas que estão participando conosco. Discipulado, então as pessoas vão chegando, vão aceitando Jesus e precisa ter a classe do discipulado do pequeno grupo. Pode ser em um dia da semana, como pode essas pessoas também serem levadas ao templo, pode ser no sábado. Aí fica a critério do pastor, dos líderes conversarem e verem a melhor forma de discipular essas pessoas que já estão chegando para os pequenos grupos. Também esse pequeno grupo tem a parte social, café da manhã, promove almoço, mas tudo intencional. Tanto no café da manhã, no almoço, nos passeios, que esses pequenos grupos vão fazer, as pessoas amigas devem ser convidadas. Porque sem elas, sempre vai estar faltando alguém. Não é somente para os crentes, não é somente para atender aos membros que são da igreja, que estão ali naquele pequeno grupo, mas principalmente as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando esse pequeno grupo,
ele está em oração, quando esse pequeno grupo ele está trabalhando com fé, com amor, fazendo aquela reunião, aquele encontro em um dia da semana ou no sábado, cumprindo ali a missão de Cristo, na alegria, no poder do Espírito Santo, irmãos, os resultados, eles vêm naturalmente. Quando você começa a evangelizar, quando você começa a sentir no seu coração a chama do Espírito Santo para ganhar almas para o Senhor Jesus, a sua vida começa a mudar. A vida da igreja local começa a mudar. A nossa comunidade começa a mudar. Aquela rua impactada, aquele bairro impactado. Eu falo isso por quê? Porque nós estamos vivendo, para a glória de Deus, essa experiência na Convenção Baixo Amazonas. São 69 igrejas que estão trabalhando ali com um pequeno grupo. Pessoas sendo batizadas, pessoas sendo discipuladas, Deus abençoando, líderes ajudando os pastores nas igrejas locais. Aí você pode perguntar, mas é tudo perfeito, pastor? Não tem dificuldade? Tem muita dificuldade, muito trabalho, mas nós estamos com muita fé, com muito amor, entendendo que o pequeno grupo que move a igreja, porque ele traz relacionamento, irmãos. Como nós vamos pregar o evangelho no século 21? É através de relacionamento. Você conhecer a pessoa, você amar aquela pessoa e se importar com aquela pessoa. Você ouvir o clamor. E por isso nós entendemos que através do pequeno grupo nós temos, de alguma forma, mais facilidade de mantermos a igreja tanto em comunhão quanto focada na missão. E líderes sendo impactados pelo poder do evangelho, onde serão os nossos futuros pastores, nossas futuras missionárias, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de pequenos grupos. Nós temos essa experiência na Convenção Baixo Amazonas. Nós estamos trabalhando, Deus tem abençoado, e nós fizemos assim, é simples, irmão. Qual é o plano? Qual é o plano mirabolante da Igreja Adventista da Promessa? Quero falar com você. Um minutinho da sua atenção. Você sabe qual é o plano? É só você falar de Jesus. Fala de Jesus. Eu desafio você. Fala de Jesus para o teu amigo. Fala de Jesus para o teu vizinho. Fala de Jesus para as pessoas com quem você tem contato, o taxista, a pessoa do teu trabalho, lá no refeitório, lá na faculdade, no trabalho. Aonde Deus te der uma oportunidade, fala de Jesus. Esse é o plano. Nós estamos em missão. A Igreja Adventista da Promessa precisa ser a igreja da missão. E eu louvo a Deus, porque nós estamos vivendo agora algo fantástico, que tem impactado a nossa vida, onde dos nossos líderes nós vemos todos em consonância, com a mesma voz, com o mesmo clamor. Precisamos ser a igreja da missão. Para nós sermos a igreja da missão, meus irmãos, irmãs, amigos, nós precisamos cumprir a grande comissão que nós lemos lá no início. Vão e façam discípulos. Nós precisamos entender que muitas vezes nós não temos forças, sozinhos. Nós não temos força de sairmos da nossa casa para falar de Jesus a alguém perto de nós. Mas se nós tivermos um pequeno grupo,
6, 7, 8 pessoas ali que nos ajudam nessa missão. Nós daremos as mãos e a igreja crescerá de forma organizada. E no final do ano, lá no nosso contexto da Convenção Baixo Amazonas, nós celebramos a festa da colheita. E o que é a festa da colheita? É uma grande festa espiritual de agradecimento a Deus pelos trabalhos que nós realizamos durante o ano. E nesse dia nós apresentamos as pessoas que Jesus Cristo salvou naquele ano. E quando nós vemos os líderes, auxiliares, anfitriões, irmãos e irmãs, entrando com as pessoas no templo, apresentando ao Senhor aquela alma, aquela pessoa que se rendeu a Cristo naquele ano, irmãos, é um momento de grande emoção. E o poder do Espírito de Deus nos move nessa direção. Por isso, quero dizer para você que é importante nós organizarmos a nossa igreja local. E eu quero desafiar você, que não seja apenas mais uma palestra, que não seja apenas mais uma conversa a respeito de um assunto que talvez você já ouviu, até mesmo de grandes teólogos, de pessoas, doutores, e você sabe tudo sobre pequeno grupo. Mas eu quero te dizer, se você ainda não iniciou o seu pequeno grupo, eu lanço esse desafio aqui. Conversa com o teu pastor. Abre a porta da tua casa e faz da tua casa um lugar de salvação. Se você já trabalhou em pequenos grupos, mas não avançou, eu desafio você a reiniciar. Eu converso com você hoje aqui e desafio você, nesses moldes que nós falamos aqui. Planeja, é o planejamento. Não somente para 3 meses, para 6 meses, mas faz um planejamento para 1 ano. Para agradecer a Deus pelas vidas que vão chegar na tua igreja local. Assim aconteceu comigo, irmãos. E nós vamos falando do que nós estamos vivendo. Na minha cidade, em frente à minha casa, meus vizinhos, vizinho dos meus pais, hoje a maioria deles ali, eles estão na igreja conosco. Por quê? Porque um dia nós iniciamos um pequeno grupo e convidamos essas pessoas. Essas pessoas foram impactadas, confessaram Jesus, foram batizadas e estão seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesta conferência importante, que está se falando sobre avivamento, que está se falando sobre missão, você é desafiado. Eu sou desafiado. Todos os dias, o Espírito Santo, ele me incomoda. Eu preciso falar de Jesus. Eu não posso ficar um dia sem falar de Jesus. É isso que Deus quer de nós. Nós devemos olhar e tentar e buscar atingir esse algo. E depois se tornará algo tão natural que aonde nós estivermos, nós falaremos de Jesus. Uma pessoa me falou, disse assim: pastor, eu não consigo falar. Eu não consigo falar de Jesus. Como que um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula não consegue falar de Jesus? Tem algo errado. Dentro de nós há uma mensagem que vai mudar o mundo, uma mensagem que vai mudar a vida das pessoas. E como eu falei no início, há pessoas que só você pode falar de Jesus, porque ela está perto de você,
no teu contexto. E você precisa falar de Jesus. E hoje nós apresentamos aqui para você uma forma estratégica, prática, missão na prática, que é o pequeno grupo. Eu agradeço a Deus e agradeço a coordenação da Conferência UMA, agradeço a diretoria geral, agradeço à diretoria geral pela confiança que nos deu de trazermos esse assunto importante para falarmos com vocês. Tudo que Deus começou na tua vida, Ele vai completar para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Coisas espirituais. Você cheio do poder, cheia do poder de Deus, para cumprir a missão. Se você anseia por isso, é hora de buscar. Que Deus abençoe e que nós tenhamos notícias de que lá na sua igreja local, você organizou o teu pequeno grupo, você é um anfitrião, uma anfitriã, um líder, um auxiliar, um discipulador, e você está ganhando muitas almas para o reino de Deus e muitas pessoas serão batizadas para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo capacite e que Ele encha de alegria o seu coração em o nome de Jesus. Para encerrar, vamos orar. Como nós iniciamos, agradecendo por essas palavras e pedindo que o Senhor confirme no nosso coração. Deus amado, eu oro por essa irmã, por esse irmão, por essa amiga, por esse amigo, meu Deus, que participaram conosco durante todo esse tempo, ouvindo alguns testemunhos, Senhor, onde nós também falamos a respeito da organização do pequeno grupo, Pai. Senhor, que não sejam somente palavras, mas que seja o teu poder, o poder de Deus para despertar a tua igreja, para trazer o fervor ao nosso coração, às nossas vidas, onde nós possamos, Senhor, cada dia entender que nós temos uma missão a cumprir, fazer discípulos, meu Deus, discípulos de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade enquanto estivermos aqui nessa terra. Por isso eu te agradeço e oro e peço a tua bênção e que daqui, meu Deus, desta conversa, possam com muita alegria serem despertados muitos irmãos e irmãs para cumprirem o teu propósito e iniciarem o pequeno grupo em suas igrejas locais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.